2.107 Guild Wars capítulo 319 Período de espera. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O primeiro a aparecer foi Kiran. Ele manteve uma expressão estoica, nem mesmo mostrando se foi aprovado ou reprovado. Ele cruzou os braços e saiu de sua sala privada, sentando-se pacientemente na sala de espera. Logo, outra pessoa saiu do quarto, sendo esta Sublime Notion. Foi estranho que a líder de todos eles fosse uma das primeiras a terminar, mas seu amplo sorriso dizia que ela conseguiu. Bem, isso era óbvio. Sua dificuldade era de apenas 50%, e até mesmo a versão anterior dela na linha do tempo foi capaz de alcançar o rank 6. Comparando a noção sublime daquela linha do tempo com esta, neste ponto específico em ambas as linhas do tempo, esta era muito superior em todos os sentidos. Quando ela viu Kiran sentada ali, seus olhos brilharam e ela pulou. Lindo protagonista, você já falhou em sua missão? Kiran fez uma careta. Ele não tinha ideia de por que Sublime Notion chamava de protagonista bonito, mas achava isso enfadonho. Não só isso, porque ela imediatamente assumiu que ele falhou. HMPH, não me perturbe. Apenas espere silenciosamente ali. Surpreendentemente, Kiran não falou devagar ou com muita indiferença quando respondeu Sublime. Mesmo com Drake e os outros generais, suas palavras eram poucas e seus modos eram indiferentes. Os olhos de Sublime brilharam com maldade e ela se sentou ao lado de Kiran. Por que você está tentando se livrar de mim tão rapidamente, pequena Kiran? Você está com medo de que a irmã mais velha aprenda sobre sua incompetência? O rosto de Kiran ficou preto. Ele queria brigar com Sublime, mas ela tinha um sorriso honesto e fofo que derreteria o coração de qualquer espectador. No entanto, Kiran sabia que este exterior adorável e delicado escondia dentro de si o maior mal do mundo. Kiran foi reprimido por Sublime em todas as discussões que tiveram, então ele sabia que sua melhor resposta seria ficar em silêncio. Mas Sublime era mestre em provocá-lo em particular. Eu não falhei. Passei no teste com facilidade e estou esperando pelos outros. Agora espere pacientemente ou vá embora. Sublime relaxou preguiçosamente em seu assento e acenou com a mão. Eu nunca perguntei se você passou ou não. Quem se importa com isso? Por que você tem que me dizer? Você acha isso impressionante? Ei, você é realmente muito ousado. O rosto de Kiran alternou de azul para verde e depois para roxo. Ele parecia tão sufocado, como se estivesse prestes a explodir no próximo segundo. O que piorou as coisas foram as risadas estrondosas de Juno. Infeliz, Kiran gritou em sua mente. Mãe. Juno sufocou o riso e tentou parecer severo. Sim, querido. Por que você está rindo? Ela está simplesmente me intimidando. Kiran choramingou como um garotinho. Os olhos de Juno se suavizaram ao ver a birra do filho. Na frente dos outros, ele sempre era frio e formal, mas com ela, ele não era diferente de um garotinho. Seu garotinho. A mãe estava errada. Não vou rir de novo. Juno prometeu com uma expressão solene. Kiran olhou para ela com desconfiança. Você está mentindo? Juno então ficou severo. Como você pode duvidar de mim? Eu já menti para você, meu querido filho. Kiran sorriu e concordou. Nunca. Confio na minha mãe. Juno assentiu. Bom. A propósito, você deveria se concentrar no exterior. Kiran ficou surpreso com seu lembrete e, quando se concentrou na realidade, viu que o rosto de Sublime Notion estava a poucos centímetros do dele. Nesse instante, ele pôde ver diretamente em seus lindos olhos castanhos que pareciam exibir uma cena de pureza e salubridade para todos os espectadores. Seus olhos também baixaram inviolavelmente para os pequenos lábios de Sublime que estavam franzidos de maneira fofa. Kiran congelou. Ele foi pego de surpresa desta vez, não esperando que Sublime fosse tão atrevido. Afinal, mesmo quando essa malvada Loli brincava com os outros até a morte, ela nunca confiou em seus bens ou sedução, apenas em sua fofura. Afinal, Sublime era incrivelmente arrogante e desdenhava usar seu corpo como ferramenta. Por isso, ela nunca usou roupas que mostrassem seu peito. A maioria de suas roupas eram modestas, então você só podia ver a forma, mas não a pele. O próprio Kiran nunca se envolveu com uma mulher. Apesar de sua beleza e sua frieza, ele era uma verdadeira virgem. Ele estava tentando despertar a saíra de sua mãe durante todo esse tempo, desde quando ele tinha tempo para brincar.
Esse também foi um dos motivos pelos quais Juno se sentiu extremamente culpada. Devido à sua obsessão em reanimá-la, ele rejeitou a maioria das coisas importantes que um jovem como ele deveria participar. Kiran respirou lentamente. Na verdade, ele ficou extremamente tentado. Se fosse alguém como Rino ou qualquer outra mulher, ele os teria afastado imediatamente e retomado sua fachada fria. Afinal, ele foi cortejado por muitas mulheres, muitas vezes ao longo de sua vida, algumas muito mais autoritárias e atrevidas do que Sublime jamais poderia esperar ser. Nenhum deles conseguiu tirar vantagem dele, mas Sublime. Vendo sua reação, os lábios de Sublime se curvaram e o lampejo do mal retornou. Na verdade, ela também ficou tentada naquele instante, mas ao contrário de Kiran, que era mais normal, essa Loli demoníaca não era fácil de subjugar. Sublime recuou e sentou-se. Parece que você tem problemas mentais. Perdendo o controle ao lado de uma beldade? Como você pode ser um homem assim? O cobra finalmente conseguiu capturar você. Ei! Kiran cerrou os punhos e cerrou os dentes, rugindo de raiva. Corretando a morte. Antes que Sublime pudesse continuar a provocar Kiran, outra pessoa apareceu. Desta vez, foi o soldado destacado que chegou e sua expressão era calma. Quando ele viu Sublime e Kiran juntos, seus olhos brilharam com uma luz estranha enquanto ele fazia uma observação interessante. Tanto Sublime quanto Kiran tinham cabelos loiros, enquanto os olhos de Kiran eram azul água e os de Sublime eram castanhos. Sentados juntos assim, eles pareciam um irmão mais velho e sua irmã mais nova, mas sabendo que isso era impossível, o soldado destacado balançou a cabeça. Ele apenas acenou para eles e sentou-se, esperando pelo resto. Por falar nisso, Sublime decidiu deixar Kiran de lado por enquanto. Ela continuaria a domesticá-lo mais tarde, quando estivessem sozinhos. Depois do soldado destacado, houve um longo período de inatividade enquanto todos esperavam pacientemente. Na verdade, o soldado desdobrado até começou a praticar algumas formas de espada que aprendeu em sua missão de mudança de classe. Kiran considerou esse exemplo bom e começou a executar uma variação única e intensa de Tai Chi. Quanto a Sublime, ela acabou de convocar um servo para entregar alguns documentos do Ether Hall ao Guild Hall. Depois disso, ela retomou o trabalho que havia adiado, embora se pudesse notar que sua velocidade era muito maior e seu olhar estava mais relaxado. Logo, outra pessoa apareceu. Foi Cobra, e ele não fez nenhuma tentativa de esconder seu sucesso. Ele sorriu e caminhou até Kiran, então os dois começaram a treinar casualmente. O próximo a emergir foi Uno. E o paladino sem Deus sorriu. Tomando o exemplo de Cobra e Kiran, ele começou a treinar com o soldado desdobrado para passar o tempo. Depois disso, 3 pessoas apareceram ao mesmo tempo, que eram Silen Qualquer, Dreary Traveler e Armspring. Todos eles manifestaram mudanças perceptíveis, ao contrário de Kiran, Cobra, Deployed Soldier e Runo. Silen Qualquer ainda usava seu terno preto, marca registrada, com aquele leve sorriso perpétuo. No entanto, sua pele ficou pálida como a de um vampiro e seus olhos mudaram. Sua córnea branca tornou-se preta, enquanto suas pupilas negras agora eram brancas. Junto com isso, seu corpo parecia estar emitindo fumaça preta em pequenas quantidades. Ele agora parecia menos com uma bela celebridade, jovem ser de Hollywood e mais com o Senhor das Trevas. Dreary Traveler era um sujeito de aparência comum e rosto em formato de V. Seu antigo cabelo castanho agora era preto e seus olhos castanhos mudaram para uma cor vermelho-sangue. Na verdade, era semelhante a Silen Qualquer, pois sua córnea era preta enquanto suas pupilas eram vermelho-sangue. Seu pescoço tinha a tatuagem de uma caveira, enquanto sua aura irradiava necrose e podridão. Parecia que olhar para ele por muito tempo faria com que alguém adquirisse o efeito de status decadente. Quanto ao Armspring, ela não mudou muito. Seus olhos ainda eram de uma cor azul clara, mas suas sardas haviam desaparecido e seu cabelo ruivo ficou branco. Ela irradiava uma aura de santidade e calor, fazendo com que nos sentíssemos confortáveis. Se os NPCs estivessem aqui, eles exclamariam em estado de choque, porque a aura de uma única primavera quente tinha os mesmos efeitos de cura que a cidade-estado de Vita. Isso foi em termos de duplicar a expectativa de vida e prevenir todas as doenças. Seu folgado manto branco também se tornou mais majestoso, embora seu corpo ainda fosse estéril por todos os lados. Ela também tirou os óculos, pois parecia que não precisava mais deles.
Depois que eles apareceram, muitos outros também surgiram. Slim Fati era uma delas, e ela também não manifestou nenhuma mudança real no exterior. O próximo foi Rambunctious Butrover, e ele também parecia o mesmo de sempre. Percebendo que Rina ainda não havia saído, ele foi sentar em algum lugar e começou a dedilhar o alaúde preguiçosamente. Ele aparentemente havia amadurecido muito, mas se Draco estivesse aqui, ele empalideceria muito. Ele sabia que Rambunctious não estava mais maduro agora. Ele era simplesmente um arco sendo encaixado na flecha, ou um míssil orbital preparado para disparar, esperando por coordenadas. Se um alvo que rompesse sua fachada aparecesse, o mundo tremeria de medo. No momento, só se podia rezar para que Draco pudesse retornar antes que tal cenário ocorresse. Os próximos a emergir foram Boyd e Lovingaunt. Boyd parecia inalterado, mas Lovingaunt manifestou algumas pequenas mudanças. Seu corpo tornou-se ainda mais sedutor e suas vestes modestas tornaram-se o equivalente medieval da armadura de biquíni. Seu cabelo preto agora era de uma cor verde doentia, enquanto seus olhos verdes adotaram um tom cinza claro. Muitas videiras enrolavam-se em torno de seus membros e havia uma névoa levemente esverdeada em torno dela. Essa névoa parecia corroer o próprio ar, então Lovingaunt rapidamente a levou de volta para seu corpo. Ela sorriu e foi sentar-se com Armspring, conversando gentilmente com a jovem. Aliás, o Armspring parecia feliz e se abriu de todo o coração para Lovingaunt. Depois deles vieram as lindas gêmeas, Jade e Jade. As duas lindas garotas deram as mãos, pois haviam entrado juntas na mesma sala. Eles também manifestaram algumas mudanças. Seus cabelos e olhos permaneceram os mesmos, Jada sendo de uma cor vermelha ardente e Jade sendo de um azul claro. No entanto, o corpo de Jada carregava uma aura de fogo enquanto Jade irradiava uma aura de gelo. Ao redor de Jada, uma fênix de fogo enrolada na forma de uma emanação, enquanto ao redor de Jada havia uma fênix de gelo. Ambas as fênixes pareciam exatamente iguais e também brincavam harmoniosamente uma com a outra. Depois deles vieram Sanji e Akainu. Sanji parecia o mesmo, e Akainu também. Não se sabia se eles passaram ou falharam. Por último, mas não menos importante, estavam Nobloreter e Happy Saint. Os dois não se preocuparam em esconder suas expressões animadas, mostrando que provavelmente tiveram sucesso em seus esforços. Happy Saint parecia o mesmo, mas suas mãos estavam cobertas de metal, como se a pele do cotovelo até os dedos tivesse sido revestida com tinta cromada usada em carros. Quanto ao nobre escritor, era possível ver várias palavras se manifestando ocasionalmente ao seu redor. Ele até começou a escrever no ar enquanto estava ali, a energia mundana do ambiente correndo para ser sua tinta e o mundo seu pergaminho. Quando todos se acalmaram, eles ficaram tensos. Mesmo que Rina tenha entrado por último, eles deixaram bem claro que ela provavelmente desafiaria uma classe divina graças às informações que Eva lhes forneceu sobre o próprio Clazup. Possuir um item divino teoricamente permitiria desafiar uma classe divina, e depois que Sublime verificou a conta da guilda, ela afirmou isso. Depois do que pareceram 3 horas, Rina apareceu de seu quarto privado, e os membros principais da Umbra correram para verificar se ela havia falhado ou conseguido. Guild Wars capítulo 320, Vila Evergreen. Um Draco deu um tapinha gentil na crina de Sheera, indicando que ela deveria descer. Ele já havia feito uma vista aérea da seção interna, então não deveria ser um problema pousar. Além disso, Kyung-ki não possuía a habilidade de voar, então eles precisariam se encontrar com ele lá embaixo. Draco, Sheera e Clarence chegaram ao chão enquanto trocavam olhares de curiosidade. Pela forma como essas aldeias foram espalhadas e projetadas, ficou claro que alguma espécie de espécie senciente vivia neste tesouro. Mas quem poderia ser? Foram pessoas que eram indígenas deste mundo. Isso era impossível, pois era um pequeno mundo artificial. Mundos como este não poderiam desenvolver organismos por conta própria. A única opção seriam vassalos do deus do refinamento ou descendentes do deus do refinamento. Alternativamente, pode ser uma mistura de ambos. Bem, a única maneira de descobrir seria explorando, não é? Pensando assim, Draco chamou Sheera de volta e caminhou com Clarence e Kyung-ki em direção à aldeia mais próxima. A concentração de energia mundial na seção interna era muito maior do que na seção externa. Com seus olhos divinos, Draco também podia ver muito mais energia etérica e partículas de energia divina fluindo.
Até mesmo a concentração da origem energia quase dobrou. Qualquer pessoa que morasse aqui ganharia muito mais benefícios ao longo do tempo do que morar na cidade-estado de Vita. Caramba, até a seção externa era muito melhor. Draco chegou aos arredores de uma das aldeias e observou. O design era bastante padronizado, sem nenhum exotismo a ser encontrado. Se uma vila como essa existisse no mundo exterior, Draco nem teria se incomodado em olhar para ela duas vezes. No entanto, estar presente aqui significava algo muito diferente. Como tal, Draco não se atreveu a desprezar a aldeia antes de avaliar os detalhes dela. Não é novidade que não havia guardas na entrada da aldeia. Afinal, não havia nada aqui que fosse hostil aos nativos deste pequeno mundo, então eles podiam se dar ao luxo de serem negligentes. Draco entrou sem pressa na vila e ficou surpreso ao ver que ela estava bastante movimentada. Havia muitas espécies diferentes andando, visitando a taverna, conversando à toa ou comprando coisas do mercado. Havia crianças correndo, brincando enquanto riam alegremente. No geral, parecia a pequena cidade pitoresca e feliz que existia na maioria das mídias de fantasia. Porém, quando Draco e seu grupo entraram, foi como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Todos congelaram ao notar a presença de um homem, um leão e um dragão. Draco e companhia também ficaram parados enquanto observavam silenciosamente a reação dos aldeões. Era como se eles tivessem sido lançados nas profundezas do choque, incapazes de processar o cenário que ocorria diante deles. Draco achou isso intrigante, já que a presença deles aqui deveria ser surpreendente, mas não avassaladora. Então, como essas pessoas poderiam se comportar como se tivessem visto um fantasma? Há algum problema? Draco perguntou impacientemente. Ele estava realmente bastante irritado. Eles apenas ficaram eretos enquanto olhavam para eles daquele jeito. Como alguém poderia se sentir bem? Draco sabia que ele era a encarnação da perfeição masculina, mas aproveitar-se dele livremente assim, não era demais? Pelo menos se eles quisessem dar uma olhada, deveriam jogar alguns itens divinos em sua direção como compensação. Suas palavras não foram diferentes de um raio para essas pessoas. Eles acordaram de estupor e começaram a gritar enquanto todos fugiam da área. Draco, Kyong e Clarent ficaram pasmos com a reação deles. Depois de olhar para os três em estado de choque, essas pessoas de repente começaram a gritar e fugir como se o apocalipse tivesse chegado. Os três companheiros compartilharam um olhar incerto, antes de cerrarem os dentes. Irmãos, será que somos realmente feios? Clarente perguntou com uma pitada de agonia. Draco e Kyong que ficaram sombrios porque também pensaram isso. Será que durante todo esse tempo eles entenderam mal? Será que eles eram tão feios que a maioria dos amigos apenas fingia que eram bonitos para não ferir seus sentimentos? Draco olhou em volta lentamente, notando que as pessoas haviam entrado em suas casas e os observavam cuidadosamente através das persianas. Quando Draco lançava seu olhar sobre eles, eles rapidamente se escondiam de sua vista. Draco suspirou derrotado e começou a entrar na vila sem escrúpulos. Como eles se recusaram a sair, ele agiria como quisesse até que reunisse coragem para detê-lo. Pensando assim, Draco se sentiu melhor. Ele primeiro foi verificar o mercado onde as pessoas estavam negociando há apenas um minuto, percebendo que a maioria das coisas vendidas eram matérias-primas de vários tipos. Curiosamente, a classificação mais baixa que era rara, e mesmo isso era escassa. Mais de 60% dos materiais eram de classificação épica, enquanto 30% eram lendários. Havia um pequeno número de materiais divinos aqui também, mas eram principalmente tipos consumíveis, como frutas. O resto eram materiais raros e pareciam até ter vestígios de poeira. Era quase como se eles estivessem ali há muito tempo, ninguém se preocupando em comprá-los. A expressão de Draco tornou-se pensativa e seus olhos brilharam com suspeita. De repente, ele teve uma conjectura ousada sobre a natureza dessa missão única como um todo, mas teria que interagir mais com os nativos para verificar. Draco olhou para a esquerda e para a direita. Vendo que os próprios nativos ainda observavam sem tentar se aproximar dele, ele sorriu maldosamente. Ele então começou a colocar os materiais em um saco de retenção vazio, perfidamente. Ele não se importava com a qualidade dos itens, apenas com a quantidade. Vendo Draco saqueando os itens legítimos de outras pessoas, Kyong e Clarent ficaram entusiasmados.
Eles imediatamente entraram na briga e começaram a prender itens enquanto os colocavam em uma bolsa de retenção também. Eles nem se importavam com os itens de verdade. A maior parte dessas coisas não tinha utilidade para eles, já que não praticavam nenhuma habilidade comercial e não podiam transformá-las em produtos acabados. Não, a razão pela qual eles aderiram foi porque o próprio ato de confiscar os bens dos outros lhes dava um êxtase indescritível. Especialmente porque aqueles que eles estavam roubando nem se atreviam a impedi-los. Kyong que até rugiu de alegria. Porra, isso é bom. Não me sinto tão revigorado desde que era filhote. Clarente assentiu veementemente, concordando de todo o coração. Depois de lutar estressantemente por mais de uma semana, são atividades relaxantes como essa que acalmam a alma. Draco simplesmente os ignorou. Ele tinha autoconsciência suficiente para admitir que o que estava fazendo era mal e dissimulado, mas esses caras faziam parecer que era uma ocorrência normal e aceitável. Naturalmente, os aldeões não eram surdos e os dois idiotas não estavam calados. Todos ouviram suas palavras e não puderam deixar de ficar pasmos com a profundidade de sua falta de vergonha. Como seus ainda não haviam enviado raios para expulsá-los do mundo. Será que o velho ditado "os bons homens vivem 100 anos, mas os flagelos malignos vivem 10.000" pode ser verdade? No entanto, eles não suportavam ver seus itens sendo saqueados. Então o aldeão abriu a janela e gritou: "Ladrões vis, larguem nossa propriedade neste instante." Os três companheiros pararam de repente, virando a cabeça para encarar aquele que falava com uma expressão fria. O próprio sujeito sentiu seu coração apertar de medo, pois se arrependia de ter sido tão impulsivo. Ele rapidamente fechou a janela antes que os três sujeitos pudessem ameaçá-lo, fazendo seus rostos ficarem azuis. Eles estavam se preparando para matá-lo com insultos, mas ele era tão covarde que até mesmo um olhar hostil o fez correr. Ignorando esse episódio, os três companheiros continuaram sua onda de sacas. O que surpreendeu Draco foi que ninguém apareceu para detê-los, mesmo quando os materiais já haviam sido quase todos retirados. Eles tinham tanto medo de estranhos. Draco conseguia entender se era algum nível básico de medo ou cautela. Afinal, olhando da perspectiva dos nativos, era como se alienígenas se pavoneassem casualmente no mundo real. No entanto, nunca deve atingir este nível. Era como se Draco e companhia carregassem uma doença mortal que os mataria ao toque. Draco lançou seu vazio de perfeição para escanear toda a vila. Na verdade, era mais ou menos do tamanho de uma cidade pequena, e pelo que ele sabia, havia cerca de 1.500 pessoas morando lá. Também parecia haver uma espécie de prefeitura no centro. Então Draco conduziu Kyong-ki e Clarente até aqui depois de saquearem o mercado. A prefeitura não era diferente daquela de Stagnante Moston, e Draco facilmente se intrometeu nela, já que não havia ninguém para bloqueá-lo. Ele atravessou lentamente os vários corredores, indo para o gabinete do prefeito, ou qualquer equivalente que esta aldeia tivesse. Ele queria obter informações sobre a situação deles e também sobre todo o tesouro como um todo. Ele também queria verificar suas especulações. Contanto que seu palpite estivesse certo, ele sentiu que a dificuldade desta missão única aumentaria em muitos níveis. Além disso, seu limite de tempo se tornaria ainda mais horrível, restringindo-o ao ponto de sufocar. Ele naturalmente esperava estar errado, mas seu palpite fazia muito sentido para ser ignorado. Eventualmente, ele entrou no gabinete do prefeito, e lá estava a pessoa que Draco procurava. Era um lizardman bem construído com escamas verde-amareladas. Ele tinha manchas escuras em algumas de suas escamas e seus olhos eram de um azul serpentino. Ele tinha uma juba curta de cabelo preto na cabeça e usava uma roupa de couro suave destinada a nobres. Ele estava inspecionando Draco e seu grupo com calma, batendo levemente uma de suas garras na mesa. Parecia mais que ele era um diretor zangado que estava se perguntando que punição aplicar a alguns estudantes indisciplinados, em vez de um senhor inspecionando intrusos. Aliás, Draco e seu grupo também inspecionaram o sujeito. Houve um silêncio tenso na sala. O único som era o bater rítmico da garra do homem-lagarto em sua mesa. Logo, suas batidas pararam e ele suspirou, passando a mão pelo cabelo e então se concentrando novamente em Draco e companhia. "Quem são vocês?" Sua pergunta foi simples e bastante prudente. Sua voz era estranha, porém, com um tom meio profundo, como se houvesse alguma gosma em sua garganta, ou como se ele fosse um apresentador de rádio noturno de jazz.
Eu sou Draco Morningstar. Estes são meus amigos Kyung-Ki e Clarence Kainwo. Draco respondeu simplesmente. O homem lagarto assentiu. Meu nome é Visage. Eu sou o senhor da Vila Evergreen, onde você está atualmente. Draco assentiu. Ele naturalmente sabia o nome do sujeito, pois já o havia inspecionado. A razão pela qual Draco ficou em silêncio todo esse tempo foi por causa do que viu quando realizou aquela ação. Nome: Visage, político rank 5 nível, 218 HP, 134 milhões. Naturalmente, Draco não se atreveu a continuar com sua arrogância anterior diante de uma entidade de rank 5. Classe divina ou não, um espirro do sujeito poderia eliminar todas as suas 3 invencibilidades de uma só vez. Bem, na verdade não, mas algo assim. Porém, se ele era do rank 5, o que significa que não havia residentes aqui que fossem do rank 4 ou do rank 3. Essas pessoas certamente poderiam causar dificuldades para ele no rank 1, então ele decidiu agir com calma. Visage apontou para um assento do outro lado da mesa. Por favor, sente-se para que possamos discutir alguns assuntos. Draco acenou com a cabeça e sentou-se, enquanto Clarence pousou em seu ombro e Kyung-Ki sentou-se atrás dele. Os 3 olharam para Visage com uma mistura de cautela e solenidade. Visage os observou em silêncio por mais alguns segundos antes de assentir e lançar uma bomba. Então, presumo que você esteja aqui para lutar pela herança do Ancestral Supremo também? Guild Wars capítulo 321, Vila Evergreen 2. Draco, Clarence e Kyung-Ki ficaram surpresos com a pergunta de Visage. Perguntando se eles estavam aqui pela herança de seu ancestral? O que é que foi isso? Quem foi seu Ancestral Supremo? O rosto de Draco ficou sombrio à medida que suas especulações provavam estar certas. No entanto, ele ainda queria aprender mais antes de compreender do que se tratava. De certa forma, recentemente fui admitido de fora para este pequeno mundo e não tenho certeza sobre as leis e regras aqui. Ficaria muito grato se você pudesse me esclarecer. Draco pediu humildemente. Os olhos de Visage se aguçaram. Interessado em conhecer nossas regras e leis, hein? Posso informar com segurança que saquear mercadorias de vendedores é definitivamente um crime que merece punição. Ao ouvir isso, Draco e os 2 idiotas ficaram com expressões estranhas. Como ele poderia trazer esse assunto à tona? Foi algo que eles fizeram na loucura de sua juventude, e a lembrança disso foi empurrada para o fundo de suas mentes. Ele não estava sendo um pouco dramático ao mencionar isso. Nem os próprios donos os impediram, então não era como se fosse crime, certo? Se Visage pudesse ouvir seus pensamentos, era provável que ele simplesmente renunciasse a todas as formas de decoro e os espancasse até a morte. Mesmo diante das críticas, eles não pensavam em como fazer as pazes, mas sim que ele estava muito tenso. Mas isso é assunto para outro momento. Quanto às regras aqui, a verdade é que existem algumas. Visage disse com um leve bufo. Existem 99 aldeias na parte interna deste pequeno mundo, cada uma autônoma das outras com seu próprio governante. É claro que frequentemente nos correspondemos sobre muitos assuntos, então não é como se houvesse alguma disputa entre nós. Visage parou aqui por um segundo antes de continuar. No entanto, há uma grande competição entre todos nós. Afinal, cada aldeia está tentando estimular o candidato a passar no teste de herança na seção central. Estas palavras ressoaram na cabeça de Draco. Sua expressão tornou-se cada vez mais sombria à medida que Visage avançava em um caminho que ele não queria ouvir, mas precisava ouvir. A primeira aldeia a fazer isso se tornaria o líder indiscutível de todas as outras, o verdadeiro sucessor de nosso Ancestral Supremo, o Deus do Refinamento. Draco interrompeu aqui. Então vocês são todos descendentes de sangue do Deus do Refinamento? Ou vassalos que ele cultivou enquanto estava vivo? Visage olhou nos olhos de Draco e riu. Um pouco dos dois, na verdade. Talvez quando este mundo ainda era jovem, houvesse fronteiras como essa, mas depois de séculos de cruzamentos, as linhas ficaram confusas. Draco concordou com a cabeça. Depois que 2 espécies ou raças diferentes se acasalassem por um período muito longo, a genética se misturaria a tal ponto que a distinção não seria mais possível discernir. Foi por isso que os nobres e as linhagens reais recorreram frequentemente à endogamia, pois temiam que os seus traços distintivos fossem arruinados ou suprimidos pela mistura com outros. A cada milênio,
A porta de entrada para o mundo exterior é aberta por um curto período de um ano. Isso permite que um estranho ou um grupo deles entre e participe do teste de herança. Vizard explicou lentamente. Draco ficou surpreso com isso, perguntando apressadamente: espere, você quer dizer que minha presença aqui não foi por acaso, mas por intenção? Vizard riu levemente. Mas é claro. Não pode ser que você tenha pensado que esta era uma chance única, certo? Este é um pequeno mundo refinado pessoalmente por um Deus de semi-origem, com pequenas partículas de energia de origem flutuando. Não pode ser que você pense que uma entrada se abriria coincidentemente nesse momento, certo? Como poderia o pequeno mundo mais importante de um Deus de semi-origem ser tão fácil de entrar? Se o Ancestral Supremo não quisesse que ninguém entrasse, ninguém abaixo do nível de Deus de origem seria capaz de detectar este mundo, muito mais menos entre nele. Draco se acalmou enquanto o seguia e concordava com essa lógica. Ele especulou à toa que o Deus do refinamento era um Deus de semi-origem, e descobriu-se que ele estava certo. Não só isso, mas o Deus do refinamento desejava ganhar um herdeiro para seu legado. Isso era compreensível. Pelo que Draco aprendeu sobre o grande conflito da Era Antiga, muitos deuses morreram como ervas daninhas. Um Deus de semi-origem não combatente como o Deus do refinamento deve ter sabido que logo entraria no fogo cruzado. Como tal, ele construiu rapidamente um reino para guardar todos os seus bens, além de reservar um tempo para preparar um teste. Então, depois de colocar seus descendentes e vassalos aqui para viverem em segurança, ele permitiu que o mundo que ele construiu se abrisse periodicamente para a entrada de estranhos, a fim de ampliar o escopo de candidatos. Afinal, de que adiantava sair de um teste de herança se não houvesse candidatos suficientes, o que também significava que ninguém seria capaz de sucedê-lo. Claro, tudo isso era especulação de Draco baseado nos pedaços que ele conhecia, mas ele estava 90% confiante de que isso era verdade. Draco pode não ter sido um deus de semi-origem, mas já foi uma potência. Quando uma pessoa estagnou em sua jornada até o topo, ela começou a procurar realizações em outros lugares, como sucessores, aprendizes, família e outros enfeites. Draco estava muito ocupado tentando matar Eva naquela época que nenhum deles teve tempo para fazê-lo, mas os 5 generais mais os 3 pináculos tinham seus próprios aprendizes, assim como Gentleflower e Noble Soul. Esta foi a base para seu palpite. Então, sobre o que é o teste? Draco perguntou solenemente. Vizard parou para refletir antes de elaborar. Na verdade, não é nada complexo. É preciso provar que é uma entidade suprema no campo das habilidades comerciais. O coração de Draco afundou até o estômago. Vizard acabara de dar confirmação à especulação que tinha, mas temia reconhecer. Na verdade, Draco foi capaz de adivinhar isso por causa do que viu no mercado, bem como por alguns outros fatos que se fundiram com isso. Primeiro foi o fato de que o Deus do refinamento era um Deus do tipo não combatente, o que significa que ele se concentrava em habilidades comerciais. Foi por isso que este pequeno mundo estava cheio de materiais, mas não de armas ou algo parecido. Porque a herança de tal pessoa seria uma questão de combate. Em segundo lugar estava o fato de que não havia inimigos para as pessoas deste mundo. Naturalmente, o Deus do refinamento não iria criar artificialmente inimigos para seus descendentes e vassalos. Não seria uma piada colossal se sua herança fosse exterminada por aqueles inimigos e este pequeno mundo desaparecesse. Terceiro foi a qualidade dos materiais. Porque eles precisariam vender matérias-primas entre si, mas não produtos acabados. Quando você foi ao shopping, você comprou cada parafuso para o seu PS4 ou comprou o produto pronto? Se os materiais estivessem sendo vendidos, alguém teria que ter as habilidades necessárias para transformá-los em um produto acabado, pronto para consumo. Se estes materiais estão a ser vendidos em grande escala aos consumidores médios, isso não significa que esses consumidores têm as competências necessárias para o fazer. Quando Draco combinou esses 3 pontos, seu coração gelou. Como descendentes de um deus de semi-origem de uma habilidade comercial ou de todas as habilidades comerciais, como ele poderia competir facilmente com os nativos? Não só isso, mas se o rank mais básico do material vendido fosse o Epic Rank, isso não significava que quase todos aqui eram pelo menos Master Rank. Junto com isso, havia tantos materiais lendários sendo vendidos, então deve haver muitos grão-mestres aqui também.
Como os materiais divinos eram do tipo consumível, era provável que não existisse nenhum progenitor de qualquer habilidade comercial. De repente, a expressão de Draco mudou quando sua mente chegou a outra conclusão. Quantos grandes mestres podem existir para uma habilidade comercial? Ele perguntou apressadamente. Vizar olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota. Por que deveria haver um limite no número de grandes mestres para uma habilidade comercial? O coração de Draco afundou ainda mais, enrolando-se em seus intestinos. Ele quase havia esquecido um fato importante quando especulava os detalhes da competição de herança, que era o fato de que esta era uma missão única. O que havia de especial nas missões únicas? Acontece que eram missões únicas que existiam em uma sub-rotina separada que nem funcionava com a sub-rotina original. Ou pode-se dizer que Draco entrou em uma dimensão separada ou mesmo em uma linha do tempo paralela. Assim que ele saísse, tudo aqui seria destruído e nada refletiria no jogo principal menos o que ele tirou. Como esta instância foi removida do jogo principal, muitas limitações também seriam removidas. Por um lado, o número de grandes mestres não era mais limitado pelo sistema. Bem, essa mecânica existia para criar um divisor de águas para os artesãos do Tradesquil e também limitar a quantidade de mestres de alto nível no mundo. Porque tal mecânica seria relevante em um caso único sobre Tradesquils. Draco respirou profundamente. Então, não apenas quase todas as pessoas na seção interna eram artesãos habilidosos, mas até mesmo muitos deles alcançaram o rank de grão-mestre em suas habilidades comerciais. O tesouro de Deus do refinamento certamente fez jus ao seu nome como uma missão única divina. Uma missão única já era difícil o suficiente, mas esta era de classificação mais alta que o jogo possuía, o que significa que esta também seria de maior dificuldade. Não apenas um jogador precisaria ter força suficiente para limpar 3 zonas de área cheias de monstros de rank 2 dentro de um ano, mas com qualquer tempo que restasse, ele deveria competir contra uma horda de artesãos de Master Rank e Grandmaster Rank Tradesquil pela herança. É claro que não havia nenhuma exigência para limpar especificamente essas zonas de área. Poderíamos facilmente economizar tempo e contorná-los, entrando imediatamente na seção interna. Mas o prejuízo seria a perda de todos esses recursos. Todas as frutas, ervas e gado dos diversos ranks seriam deixados para trás, e o jogador apenas adquiriria a herança, desde que se qualificasse para isso. Draco estava grato por ter uma classe divina e habilidades divinas como forma demoníaca e forma demoníaca. Sem eles, o tempo que levaria para limpar todas as 3 zonas não teria sido apenas cerca de 10 dias, mas muito mais. Draco recostou-se na cadeira e suspirou profundamente. Ele nem havia começado a competição pela herança, mas sentia-se incomparavelmente exausto. A flora e fauna quest foi difícil, mas sua sorte foi boa. Ele havia desbloqueado sua linhagem, permitindo-lhe pular a parte árdua da missão e pular direto para o final do jogo depois de matar King quando aquele sujeito ainda estava fraco. Para esta missão, Draco não teve tais luxos. Nada que ele possuísse poderia ajudá-lo a suprimir um enorme grupo de grandes mestres quando a competição começasse. O par da Dani e Mjolnir apenas permitiu que ele cortasse seu custo de produção, mas não aumentaram significativamente sua taxa de sucesso ou habilidade. Mesmo que Draco tivesse confiança infinita em sua própria habilidade e talento, havia uma lacuna muito grande. Claro, ele tinha 15 anos de experiência na linha do tempo anterior, mas a maioria desses companheiros praticava habilidades profissionais desde quando conseguiam andar. Os 15 anos em que ele não representou nenhuma vantagem, talvez apenas empatando o campo de jogo. O que era ainda pior era o fato de que as pessoas daqui provavelmente treinavam dia e noite para obter a herança e, além disso, era provável que, após séculos de tentativas, suas técnicas tivessem superado o mundo exterior. Não se deve esquecer que cada milênio no plano principal anunciava a Grande Guerra, o que significa que muitas heranças e técnicas seriam perdidas. Ao contrário do plano principal, esses descendentes tinham todas as suas heranças desde o dia em que foram colocados aqui, e se Draco estivesse correto, eles poderiam até ter técnicas da era antiga intactas. Como ele deveria lidar com isso? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãs, Solém irmãos.